Olá! Encontrar novos meios de viver um capitalismo mais sustentável é um desafio. Na desenfreada indústria da moda, o movimento Slow Fashion surge com o objetivo de tornar a produção mais social e sustentável, trilhando um caminho de conscientização sobre como as pessoas consomem e enxergam a moda. É exatamente esse o tema retratado no documentário O Avesso da Roupa, produzido pela jornalista Letícia Oliveira em seu trabalho de conclusão no curso na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Letícia apresenta a história de mulheres que criaram marcas sustentáveis e, com suas produções, promove uma reflexão pertinente sobre a forma de consumo e seu impacto na sociedade. Moda e sustentabilidade é o tema do MAC Entrevista de hoje e Letícia Oliveira é a nossa convidada. Oi, Letícia, é um prazer estar aqui conosco. Oi, prazer é todo meu de voltar aqui mais uma vez. Como que surgiu esse projeto de TCC? Olha, eu sempre fui muito apaixonada por moda, e moda sempre esteve muito presente, até na própria parte de desenvolvimento do adolescente, para começar a entrar na fase adulta, é muita forma como você se expressa. E eu vinha de uma moda totalmente desenfreada, aquela moda da blusinha em promoção de R$19,90. Só que eu também sempre tive um lado político muito forte e as coisas começaram a se conflitar. Como que eu posso dizer que eu falo sobre empoderamento feminino, sendo que eu uso roupas que estão sendo feitas por mão de obra explorada, explorando mulheres, explorando pessoas. Então foi a partir desse momento que esse tema começou a me brilhar mais os olhos e eu comecei a ver que a moda não era simplesmente se expressar, mas também era uma forma política e de ativismo. E foi assim que surgiu. Eu falei, ok, eu não estou na área da moda, mas como que eu posso usar o meu curso, que era o caso do jornalismo, para poder falar sobre isso e empoderar mulheres que estão querendo mudar a lógica dessa moda desenfreada e tão rápida, sabe? E o que é o conceito do Slow Fashion? O Slow Fashion, ele surgiu, o conceito em si de Slow Fashion, com 2 designers no Uruguai. E eles que trouxeram o Manifesto Moda Lenta, que pega o manifesto italiano e coloca ele aplicado na moda, como toda essa questão de reivindicação sustentável e de mão de obra bem paga, mão de obra valorizada. E aí ele surgiu mais ou menos em 2000, entre 2000 e 2010, ele começou a tomar mais força, e aí agora ele vem crescendo. A gente tem um boom, né, de ativismo no mundo inteiro, e eu acho que a moda ela não poderia sair disso. A gente ouve a cada dia mais falar sobre modas sustentáveis, sobre questões de trabalho, a gente tem vários documentários surgindo, a própria Netflix tem documentários falando sobre isso, questão de sustentabilidade, a gente vê o mundo aí gritando em caos sustentável e a gente sabe que a moda é a segunda indústria que mais polui. Então, surgiu com esses 2 designers e hoje tem propagado, grandes magazines têm trazido esse tema, Renner tem trazido jeans que já é sustentável, feito com peça de reuso. Então, assim, tem crescido e eu acho que vai crescer muito mais. Em seu documentário, você fala sobre o papel do consumidor. Vamos assistir um trecho do seu documentário. Na verdade, essa situação só vai mudar, de fato, quando o consumidor mudar. Quando ele começar a questionar aquela grande empresa, tipo, tá, mas quem que fez isso? Ou começar a olhar a etiqueta. Então, tipo, as pessoas não têm o hábito de olhar o avesso da roupa, que é o que tá por dentro. Você tem a marca Dona Alecrim. Você acha que essas fundadoras que você entrevistou, você se inspirou nelas? Eu acho que com certeza. Eu nunca me imaginei estar do outro lado como uma mulher empreendedora. Acho que eu ainda nem me coloco nesse papel porque eu ainda acho muito... Eu ainda tenho meu trabalho fixo, mas com certeza foi uma baita de uma inspiração ver que elas têm um propósito, elas têm uma razão social e eu tô começando a pensar nisso para minha marca. É muita expressão daquilo que eu gosto, do que eu usaria e com certeza elas foram grandes inspirações para o que eu almejo um dia, quem sabe viver disso, né? No seu documentário você fala sobre a moda e sustentabilidade. Vamos assistir um trecho sobre isso. Levando a chuva A gente é muito fácil falar de consumo e falar de ser um problema consumir demais. É um problema muito elitizado, né? A gente ter essa consciência, criar essa consciência e poder escolher de quem você compra. E eu acho que essa é a parte que a gente tem que tomar consciência de classe, de saber, olha, eu tenho o privilégio de poder escolher de quem eu compro.
Eu não preciso de 10 blusinhas da fast fashion. Eu posso, sim, escolher comprar uma blusa, que é o que eu tô precisando no momento, e comprar dessa marca, mas eu também não posso chegar e olhar para todo mundo que tá comprando fast fashion, que nunca teve a chance de poder ter coisas, e falar que essa pessoa tá errada. Ela não tá errada. Você acredita que a economia colaborativa seja uma das saídas para uma moda mais sustentável? Com certeza. Eu acho que essa questão do coletivo ela é muito latente nesse meio. Você pode conversar com qualquer pessoa que seja do segmento. Todo mundo depende de todo mundo. E a partir disso que as marcas elas acabam crescendo. Então, é uma que conhece outra marca e aí de repente surge uma collab das marcas e aí acaba tendo divulgação, tanto que um dos maiores eventos e feiras de moda sustentável e de questões de alimentação vegana, vegetariana, que é o Jardim Secreto, eles têm um lema que é o futuro é coletivo. Então, sim, a economia colaborativa, ela vem para trazer essa alavanca aí para o slow fashion e para toda essa questão ambiental e social que a gente tem falado. Vamos continuar falando isso no próximo bloco. O MAC Entrevista volta já. Olha que prédio enorme. Nele vivem centenas de pessoas. Você conseguiria projetar uma obra como essa? E que tal este prédio? Lindo, não é? Mas não basta ser bonito. Tem que dar conforto às pessoas. Você sabe como fazer isso? Casas, prédios, para você morar ou trabalhar neles, eles precisam ser projetados. Tem que fazer cálculos, desenhos, prever os materiais. Você seria capaz de fazer isso? Um arquiteto, sim. Em um curso de arquitetura, você tem aulas de sistemas construtivos, paisagismo, conforto ambiental, estética e muitas outras. Você aprende a unir criatividade e ciência para melhorar a vida das pessoas. Mackenzie, há 140 anos formando gente que vai mudar o mundo. Estamos de volta com o MAC Entrevista. Hoje com a presença da jornalista Letícia Oliveira, falando sobre o avesso da roupa, a moda colaborativa pelo olhar feminino na cidade de São Paulo. Assunto do seu TCC na Universidade Presbiteriana Mackenzie. Letícia, por que você escolheu fazer um documentário? Eu sempre gostei muito da questão do audiovisual. Eu acho que foi sempre o formato que mais me agradava. Eu sempre gostei de rádio, gostava dos outros, mas eu acho que o documentário, para você explorar a história de outras mulheres, é muito mais gostoso de você poder usar o lado poético, sabe? E era isso que eu queria muito trazer, aquela sensação de eu estou na casa dessa pessoa, eu estou no ambiente de trabalho, e eu acho que o documentário você consegue passar essa sensação do estar ali, do estar presente, do poético, então por isso que eu escolhi esse formato. E qual foi o papel da orientadora no seu processo de pesquisa? Foi 100% necessário. Eu tive uma orientadora incrível e ela sempre me ajudando com essas questões de não olhar simplesmente pela moda, mas olhar como a sociedade por um todo. Então, a gente trazia muito questão de cadê a mulher negra no slow fashion e a gente vasculhou diversas marcas, a gente encontrou uma em diversas marcas. A gente também começou a trazer questionamentos de ok, mas até quando isso vai ficar naquela bolha que a gente convive, Pinheiros, Santa Cecília, e quando isso vai atingir as comunidades? E hoje a gente sabe que o slow fashion ele não é acessível por diversas questões, mas por meio da minha orientadora eu consegui ter esses outros olhares, sabe? Que talvez se eu focasse simplesmente no mostrar marcas por mostrar, a gente não teria essas discussões que a gente teve durante as entrevistas. E como foi seu processo de edição? Do que ficaria, do que seria cortado? Você teve dificuldade? Muita dificuldade, porque é uma conversa. Foi sempre isso que eu queria passar durante o meu documentário. Era uma conversa muito bate-papo, sabe? Tinha um roteiro, foi tudo estruturado, eu sabia o que eu queria perguntar, mas tudo eu deixava fluir muito natural. E depois você começar a cortar uma conversa que flui natural é muito difícil. Então eu tive que montar um storytelling, pegar simplesmente os pontos que seriam pertinentes para apresentar e que eu não queria deixar de lado, mas eu ainda tenho todo o material bruto e eu tenho muita vontade de fazer um longa, quem sabe, um dia com todo esse material, mas é bem difícil esse processo de curadoria do que fica e o que vai ficar guardado. E que dicas você dá para quem está começando a fazer TCC e escolheu fazer o documentário?
Escolha um tema que você seja apaixonado, que você não vai cansar de ficar um ano falando sobre, sabe? Eu respiro esse tema, hoje eu trabalho numa área que me permite ainda trazer um pouco desse tema, mas assim, minha maior dica é faça somente um tema que você seja apaixonado, porque ficar um ano falando sobre aquilo, ou você acaba depois odiando o tema, ou você continua se apaixonando. Então, era algo que já estava passando de uma transformação que eu vivi, então era um tema muito minha vida, sabe? Saindo dessa questão do fast fashion pro slow. Então, por isso que eu sempre falo, escolha um tema que combine com você e que você ame falar sobre. E agora que você saiu da faculdade, você é formada, como é a sua vida lá fora? É uma loucura, né? A gente acha que vai sair da faculdade e tudo vai ficar mais calmo, mas não, acaba vindo outras pressões, então eu tenho uma rotina muito corrida no trabalho, eu tento conciliar com a minha marca também, então de fim de semana eu tô trabalhando, produzindo os brincos, é uma correria louca, mas é muito gostoso, aquela sensação de tipo, eu fiz aquilo que eu gostaria e hoje eu sou aquilo que eu sonhei há 4 anos atrás em ser, é muito gostoso. E o jornalismo atualmente, como você avalia? Falando de mercado, é uma área muito complicada, mas eu acho que assim, o jornalismo ele tem passado por diversas transformações. E a gente estava muito acostumado com redações e coisas muito tradicionais. Eu acho que ele tem se reinventado. Eu não trabalho, não atuo hoje como jornalista, entretanto, eu vejo que a minha formação ela é de extrema importância para a área que eu tô, mesmo dentro do design, sendo mais específica para a área que eu tô. Então, assim, eu acho que a gente tem que aprender a se reinventar, tem que aprender a se moldar um pouco mais ao mercado e estar aberto a novas oportunidades, porque a formação de jornalista, eu acho que ela não é porque a gente faz e porque eu fiz, ela é incrível para te poder colocar dentro de outras áreas que não sejam só o jornalismo. E que dicas você dá para os estudantes e futuros jornalistas? Não desistam, é cansativo, é puxado, a gente vê a situação do mundo como tem caminhado e a gente às vezes se desmotiva, mas assim, é muito gostoso, é muito prazeroso você estar numa roda de conversa, você saber como se posicionar, você saber como colocar seu argumento, isso as pessoas se encantam e é muito gostoso você saber como se posicionar, sabe, em meio a tanto bombardeio de opinião que a gente tem hoje. Bem, Letícia, gostaria de agradecer pelo seu trabalho, por você estar aqui conosco. Eu que agradeço o convite, tá? Sempre que precisarem, estou à disposição. E para você que nos acompanhou até aqui, muito obrigado e até o próximo MAC Entrevista.